Hoje nós vamos começar o capítulo 5 do nosso material do ângulo. Espero que vocês estejam bem. Nesse capítulo, nós falaremos um pouquinho mais sobre a física. Nós já falamos muito em sala de aula, explicamos, conceituamos física, mas hoje nós vamos retomar um pouquinho esse assunto para que a gente consiga entender um pouco melhor. Bom, primeira coisa, o que é a física? A física é uma área dentro da ciência que estuda os fenômenos da natureza. A sua origem é da palavra grega physis, que significa natureza. Então a física estuda tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que tem ou consegue fazer algum tipo de fenômeno natural no ambiente ou no universo. Além da física, a ciência ela também pode ser dividida em ciências químicas, físicas e biológicas. Então, cada uma dessas áreas, elas vão conseguir ou vão estudar um assunto diferente. As áreas da física que são estudadas hoje são principalmente três. Nós dividimos as linhas de pesquisa na física em três áreas bem definidas, chamada física teórica, onde nós vamos estudar só a parte conceitual, com cálculos, vamos observar o fenômeno através de cálculo matemático. A física experimental, que é aquela física onde nós vamos elaborar experimentos para saber como que um determinado fenômeno acontece, e a física aplicada, que ela se relaciona muito mais com a pesquisa básica e teórica e ela mistura as duas áreas, a área teórica e a área experimental. Bom, dentro desses três mundos da física, nós podemos dividir ou subdividir em mais duas áreas, que é a física clássica, onde nós vamos estudar agora no oitavo ano e no nono ano, onde nós encontramos a mecânica, que vai estudar os movimentos, a termologia, que vai estudar o comportamento térmico e calor, a ondulatória, que estuda o som e também alguns fenômenos luminosos ou eletromagnéticos, a óptica, que se dedica só aos efeitos ópticos, ao efeito visual, e o eletromagnetismo, onde nós vamos estudar eletricidade e ímãs. E uma outra modalidade que é chamada de física moderna, onde nós vamos encontrar a relatividade, a física quântica, a física nuclear e as partículas, os átomos. São áreas muito importantes para a gente estudar. Vocês vão conseguir fazer alguns exercícios lá na apostila, principalmente na página 372, a atividade 1, onde vocês vão conseguir prever quais são as áreas da física que nós precisamos prestar atenção para resolver, por exemplo, o problema de um avião voar. Então vai ter uma atividade para vocês fazerem e vocês vão conseguir fazer essa relação lá, ok? Para a gente compreender um pouquinho melhor da física, essa ciência bonita que nós estamos começando a estudar esse ano, nós precisamos saber que ela não está parada, que ela é uma ciência em constante evolução. Então, ela evolui sempre. Por isso que nós dizemos que ela não é pronta, porque cada pesquisador contribuindo com seus experimentos, fazendo as suas atividades no laboratório, fazendo os seus cálculos teóricos, aplicando, eles conseguem descobrir novas formas de ver ou de observar os fenômenos físicos, fazendo com que a física evolui. Existem ainda questões ou fenômenos que não são respondidos pela ciência física. Por isso que existem questões que precisam ser ainda estudadas com profundidade. Ainda nós precisamos escolher alguns conceitos que não foram percebidos ainda. Então, muitas coisas que nós usamos hoje como conceito, por exemplo, pode ser que no dia de amanhã, daqui a alguns anos ou daqui a algumas horas, nós temos que mudar, porque eles já não se aplicam mais. A, a física é uma ciência que obedece o ser humano, porque
somos nós quem estudamos a física. É uma forma de nós compreendermos, está dentro do nosso mundo. Então, ela é baseada num modelo que ainda não é completo, totalmente completo. Ele ainda precisa de estudos para ser completado. E por isso que a gente tem que obedecer o método científico que nós já estudamos. Então, para nós lembrarmos um pouquinho do método científico, o Morcegão vai falar um pouquinho sobre essas regras do método científico. Vocês lembram que nós precisamos observar o fenômeno, nós precisamos entender, criar uma hipótese, testar essa hipótese para elaborar respostas a esse fenômeno. Então, a gente consegue elaborar uma teoria, a gente consegue elaborar uma lei ou simplesmente refutar uma determinada hipótese quando ela não dá certo, para testar uma hipótese diferente que explique melhor aquela resposta que nós não conseguimos obter nos primeiros momentos. Por isso que a regra da física é o seguinte: nós temos conceito, que é o nome ou significado de alguma coisa. Muitos conceitos nós já temos, mas eles podem mudar ou eles podem simplesmente se tornar conceitos novos. Que tipo de conceito, Morcegão? A massa, por exemplo, a temperatura, são conceitos. A outra coisa são as leis. Essas elas são mais difíceis de serem mudadas. Por quê? Já são conceitos que foram testados, hipóteses que foram testadas e que já chegaram a uma resposta que praticamente respondem todas as questões acerca daquele assunto levantado. Então, por exemplo, as leis de Newton, tá? A lei de Coulomb, de Faraday, são todas leis que nós vamos estudar ainda daqui a algumas aulas, mas que já são consolidadas no mundo da física. Uma outra questão é o modelo. O modelo, ele explica o fenômeno por meio de leis e conceitos. Então, o modelo do átomo, que a gente vai encontrar o núcleo atômico e os elétrons em volta desse núcleo, como eu coloquei num desenho lá no primeiro slide. Aquilo lá é um modelo. E a teoria, que ela explica um fenômeno, ela explica um conceito, só que ela não consegue explicar de forma completa, ainda deixa algumas nuances que nós podemos questionar. Isso é chamado de teoria. Como exemplo, nós podemos citar a teoria da evolução de Darwin, a teoria do Big Bang, tá bom? O Morcegão, então, gostaria que vocês, depois dessa explicação, fossem para a página 376, porque nós temos um exercício lá fazendo vocês pensarem um pouquinho sobre as formas de ver a física em conceitos teóricos e em conceitos aplicados. Lá a gente vai ter um exercício que vai fazer com que nós imaginemos um mundo que pode ser tridimensional, como o mundo que nós estamos acostumados, e transpassar esse mundo para um mundo bidimensional. Um mundo como se fosse apenas um desenho de quadrinho, um HQ. Então, algumas coisas que nós percebemos no mundo em terceira dimensão, elas não serão percebidas no mundo bidimensional, de duas dimensões. Fazendo com que a gente consiga pensar um pouquinho sobre os conceitos físicos. Por que então nós precisamos utilizar teoria e nós precisamos utilizar conceito e modelo físico para estudar essa linda área da ciência? Tá bom? Se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem entrar em contato com o Morcegão e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!